Pare. Não role a tela. Você não chegou aqui por um erro de algoritmo e nem porque o seu dedo escorregou na tela do celular enquanto você buscava uma distração. Você chegou aqui porque algo na sua manhã de hoje, talvez o tom de voz que você usou, ou o silêncio que você não conseguiu quebrar, pediu por uma palavra que ainda não foi dita. E essa palavra está prestes a ser liberada para você. O que eu tenho para te entregar agora não é um vídeo que você assiste para passar o tempo. É uma convocação que você atende porque o tempo, para você, parece ter travado em um ciclo que não faz mais sentido. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Você sabe o que é abrir os olhos antes do despertador tocar, com o coração já acelerado, sentindo uma alma em alerta que não consegue relaxar nem no repouso. O sono apaga o seu corpo, mas a sua mente desperta às 3 da manhã, como se houvesse um tribunal montado no meio do seu quarto. Você sente o peso de uma marca que atrai o arqueiro, como se fosse mais atacado que os outros, mesmo quando está apenas tentando sobreviver ao dia. O celular vibra com uma cobrança às 8 da manhã. E aquele som não é apenas um aviso. É um gatilho que faz o nó na sua garganta apertar antes mesmo de você colocar os pés no chão. E esse peso não fica só no seu peito. Ele caminha com você até a cozinha. Ele senta com você diante de um computador desligado, enquanto sua mão massageia a nuca, tentando encontrar uma clareza que parece ter fugido de você há meses. Você se sente paralisado diante de decisões que antes seriam simples, com um medo visceral de errar novamente e retroceder mais 10 anos na sua caminhada. Você se tornou o mestre do quase. As coisas chegam na beira de acontecer. O contrato quase assina. A porta quase abre. E então, algo trava. E você volta para o tribunal da sua mente, sendo o seu único e mais cruel juiz. Mas a dor mais profunda não é a que o mundo vê. É a que acontece no escuro da sua casa. Você chega à noite e o ambiente muda quando você entra. Não há briga, não há gritos, mas existe um silêncio pesado que se instala na mesa do jantar diante de um prato vazio. Sua esposa já aprendeu a ler o seu cansaço e parou de perguntar como foi o seu dia, apenas para não te irritar, para não tocar na ferida que ela sabe que está aberta. Você olha para os seus filhos e sente que não tem presença para dar, apenas uma exaustão que te faz querer se isolar. Até o olhar dos seus avós parece carregar uma expectativa muda por uma vitória que você ainda não conseguiu entregar. Você sente que a fila andou para todo mundo, menos para o escolhido que Deus marcou. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, vou descrever onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que vai fazer o silêncio finalmente fazer sentido, e você entenderá que não foi castigo, mas blindagem. Segundo, vou te entregar 3 palavras em hebraico que ninguém te ensinou. E quando você ouvir a terceira, o nó que está apertando o seu peito desde a última segunda-feira vai se soltar, porque você finalmente saberá quem você é no reino. Terceiro, vou selar 3 nomes de identidade sobre você. 3 nomes que mudarão a forma como você entra na sua casa hoje à noite. Se você sair antes do final, sai sem o selamento, e sem o selo a autoridade não se manifesta na sua mão. E há uma 4ª coisa que eu vou colocar nas suas mãos antes desta mensagem fechar. Algo que Salomão deixou registrado para o Filho de Deus, que precisa atravessar a primeira segunda-feira de manhã e que cabe na sua primeira hora de despertar. Não é livro para estudar. É um instrumento para sustentar o peso de ser um escolhido que carrega uma identidade real, mas que ainda não viu os resultados práticos no dia comum e está exausto de esperar. Eu volto a isso. Por enquanto fica. Pense na semente que foi lançada na terra durante o inverno mais rigoroso. Para quem olha de fora, a terra está morta, fria e estéril. Mas lá no fundo, onde ninguém vê, a raiz está rompendo o lacre da semente para encontrar o solo. O que você chamou de abandono nos últimos meses foi, na verdade, o tempo em que sua raiz estava sendo forjada para aguentar o peso do que está por vir. O deserto não é o fim da jornada de um escolhido. É o lugar onde ele recebe o código da linhagem que o levará ao palácio. Antes de eu te entregar essa palavra, preciso que você entenda algo fundamental sobre o momento em que você se encontra.
O céu não se move pela sua pressa, mas ele responde com precisão à sua postura. E para que o céu registre que você está presente e pronto para receber o que será destravado, comente presente aqui embaixo. Esse não é um comentário para o homem, é um sinal de que você parou de fugir e decidiu encarar a revelação que está sendo colocada diante dos seus olhos, e sobre exatamente esse peso que você sente, sobre o celular vibrando com cobranças, sobre o nó na garganta que te impede de falar, e sobre essa mão que massageia a nuca em busca de uma saída. Há algo que Salomão deixou registrado, uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum, e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda isso no fundo da cabeça, porque essa chave é o que separa o escolhido que morre no deserto do escolhido que governa os celeiros. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não funciona com a mesma força na sua mão. Sem entender o nome hebraico do que você carrega, o instrumento será apenas uma ferramenta sem alma. Fica comigo, porque o que vem agora vai explicar por que tudo aconteceu nesta ordem na sua vida. Antes de eu te entregar a palavra de revelação, eu preciso que você reconheça 5 coisas que estão acontecendo com você exatamente agora, enquanto seus olhos estão fixos nesta tela. Eu não vou fazer predições genéricas sobre o seu futuro. Eu vou fazer um reconhecimento do seu estado presente, pois o céu não trabalha com suposições, mas com a verdade nua. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 dessas marcas que eu vou descrever, então você e eu saberemos com uma clareza que você não sente há anos porque o algoritmo te parou aqui hoje. Não foi um erro, foi uma intersecção marcada entre a sua exaustão e a resposta que você parou de pedir porque achou que Deus tinha se esquecido do seu endereço. O primeiro sinal que eu vejo sobre você é o sinal do alvo invisível. Você sente, com uma nitidez que beira o físico, que é muito mais atacado do que as outras pessoas ao seu redor, mesmo quando não está fazendo nada de especial para incomodar ninguém. É como se houvesse uma marca invisível nas suas costas que atrai o arqueiro, fazendo com que pequenos problemas se tornem crises desproporcionais na sua mão. O que parece ser uma maré de azar ou uma perseguição injusta das pessoas é, na verdade, o peso da marca divina que o inimigo reconhece antes mesmo de você. Esse ataque constante não é sinal de que você está perdendo, mas sim a evidência de que você carrega algo que o inferno não pode permitir que seja destravado. Se você ignorar esse sinal, continuará vivendo como uma vítima das circunstâncias, sem perceber que a intensidade do ataque é o termômetro da glória que você foi chamado para manifestar. O segundo sinal é o sinal da memória seletiva, e ele acontece dentro de um tribunal que você montou no meio da sua mente. Você se esqueceu completamente das vitórias que Deus já te deu no passado e só consegue projetar o erro que acredita que vai cometer amanhã. Sua mente se tornou um lugar de acusação constante, onde você é o promotor e o único réu, revivendo falhas de 10 anos atrás, como se elas tivessem acontecido nesta manhã. O que parece ser cautela ou pé no chão é, na verdade, o espírito de acusa tentando roubar sua identidade de escolhido, fazendo você acreditar que é um erro em vez de um herdeiro. Se você não interromper esse processo hoje, esse tribunal mental vai paralisar cada passo seu, transformando o seu futuro em um eterno julgamento do seu passado. O terceiro sinal é o sinal do silêncio doméstico, e este toca na ferida que você tenta esconder de todo mundo. É domingo à noite, a semana está para começar, e você está sentado à mesa do jantar com um prato vazio à sua frente, mergulhado em uma inadequação que dói. Você chega em casa e o ambiente muda no exato momento em que você entra na sala, não porque há briga ou gritos, mas porque um silêncio pesado se instala como um visitante indesejado. Você olha para seus filhos e sente que não tem presença real para dar, apenas um cansaço que te faz querer se isolar no seu canto, para não ter que fingir que está tudo bem. O que parece ser apenas fadiga do trabalho é, na verdade, a sua autoridade de governo sendo drenada por um ciclo que você ainda não aprendeu a quebrar.
E sobre esse silêncio pesado na mesa do jantar que você reconheceu agora, eu já deixei o instrumento te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome hebraico do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O quarto sinal é o sinal da rejeição antecipada. Você começou a dizer não para portas que se abrem, para oportunidades de negócio e para convites de crescimento antes mesmo de eles se concretizarem, porque o seu subconsciente está tentando te poupar de uma nova decepção. Você prefere não tentar a ter que encarar o não de novo, então você mesmo se sabota, justificando que não é o tempo de Deus, quando na verdade é o seu medo de falhar que está governando a sua agenda. O que parece ser discernimento espiritual é, em muitos casos, uma raiz de amargura que está secando a sua coragem de avançar para o que foi prometido. Se você continuar recuando, o seu deserto se tornará a sua sepultura e você morrerá com a semente da promessa ainda lacrada dentro de você. O quinto sinal, e talvez o mais íntimo de todos, é o sinal do quase. As coisas chegam na beira da concretização, o contrato está pronto para ser assinado, o relacionamento está para ser restaurado, a promoção parece certa, e então, no último centímetro, algo trava. Você se tornou o mestre do quase, e essa dor de chegar perto e não tocar é mais cruel do que se nada tivesse acontecido. Você reconhece no fundo da sua alma que está sendo chamado para algo muito maior, mas parece haver um teto de vidro invisível que impede o seu crescimento real. O que parece ser um impedimento externo é, na verdade, a falta de um código de governo que Salomão deixou registrado para que o escolhido pare de patinar na lama da expectativa e comece a caminhar no solo firme da execução. Esses 5 sinais que você acabou de reconhecer, com um aperto no peito, não são sintomas de um colapso iminente ou provas de que Deus te esqueceu. Pelo contrário, eles são sinais claros de um despertamento espiritual. Você está sendo sacudido para que as escamas do dia comum caiam dos seus olhos e você veja a estrutura por trás da dor. O que você chama de crise, o reino chama de transição. E o nome exato do que está despertando em você agora, o nome do estado em que sua alma se encontra para que o próximo passo seja dado, está guardado em uma única palavra hebraica que tem o poder de redefinir toda a sua história. Antes de eu te mostrar o instrumento que Salomão deixou para o seu dia comum, para que você possa governar o seu despertar e a sua mesa com mão firme, eu preciso te dar o nome hebraico do que você carrega. Porque o instrumento só faz sentido depois que você souber o nome e aceitar a função que ele carrega. E há uma palavra em hebraico que define exatamente o estado em que você vive. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos, transformando o seu cansaço em uma credencial de autoridade. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia sobre ser um escolhido de Deus. E o que vem agora vai te explicar por que tudo aconteceu nesta ordem na sua vida. E por que o silêncio finalmente vai dar lugar à revelação que você tanto esperou. E carregar esse peso de ser um escolhido sem ver os resultados práticos no dia comum. Carregar essa exaustão de ter a promessa no peito, mas os boletos acumulados na gaveta, enquanto a próxima segunda-feira de manhã se aproxima. Isso não é o que Salomão preparou para você. Ele preparou outra coisa, e essa outra coisa é o que vou te entregar agora. Não é teoria, é instrumento. O código da sabedoria de Salomão é o instrumento que Salomão deixou para o Filho de Deus, que precisa atravessar o dia comum sem perder o que recebeu na intimidade. Quando você abre os olhos antes do despertador, com o coração acelerado e a alma em alerta, você precisa de uma interrupção real para a exaustão de carregar uma identidade de escolhido sem ver os resultados práticos no dia comum. Quando você se vê paralisado diante de decisões simples, com o medo visceral de errar novamente e retroceder mais 10 anos na sua caminhada, você precisa de clareza para que a dúvida não governe o seu destino. Quando você entra em casa e o silêncio pesado se instala na mesa do jantar diante de um prato vazio,
porque você não tem mais presença para dar aos seus filhos. Você precisa de uma chave que devolva a sua autoridade sobre o governo do seu lar. E se você está sentindo nesse momento que isso é exatamente o que você precisa, antes mesmo de eu continuar, coloca o polegar agora sobre o link no primeiro comentário fixado. Não clica ainda. Só coloca o polegar. Sente o peso da decisão antes de tomar a decisão. Não é um método para você fazer mais tarefas ou se tornar um mestre da produtividade. É um instrumento para você sustentar o peso da sua identidade de escolhido. Ele não treina o seu intelecto. Ele cobre a sua caminhada diária. Ele te mostra onde a exaustão por carregar o chamado sem o resultado está atuando dentro de você, antes que ela vire uma decisão errada que trava os seus próximos 10 anos. Ele interrompe o ciclo de paralisia antes que ele encontre a sua próxima primeira segunda-feira de manhã. E a próxima primeira segunda-feira de manhã chega antes do que parece. E vem com 2 selos para o seu lar, não para o seu desempenho. O primeiro selo é o ritual do sono do justo. É um áudio. Você não lê, você deita. E o que você ouvia chamado de insônia, hoje vai chamar de vigília não selada. E vai aprender a selar a noite com o nome certo, na ordem certa, na voz certa. O segundo selo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 7 frases curtas, uma para cada manhã da semana, para você não acordar mais sem identidade, para você atravessar a primeira hora do dia com a postura de quem foi enviado, e não com a postura de quem foi atropelado. E essa hesitação que você está sentindo agora não é dúvida sobre o instrumento, é a exaustão de carregar uma identidade sem resultados, atuando dentro de você nesse exato momento, fazendo o que ela sempre faz, empurrar você para fechar esta janela e continuar no deserto. Você reconhece esse padrão. Ele veio sob outras formas. Foi a hora de orar e o sono chegou. Foi a hora de dar o passo e a urgência apareceu para roubar o seu foco. Hoje ele está vindo de novo. E a hesitação que você está sentindo agora é a confirmação de que você está exatamente no ponto onde a virada acontece. Quem hesita aqui é quem precisa estar aqui. E é justamente por isso que o próximo bloco existe. Você tem 7 dias para usar e sentir. 7 dias completos. Se em 7 dias o instrumento não tiver tocado o que precisa ser tocado em você, você devolve, sem pergunta, sem justificativa. E os 2 selos, o ritual e os decretos, ficam com você mesmo se você devolver. São seus, sem condição, mas eu preciso ser direto contigo. O risco real não é gastar menos que um almoço de quinta na padaria. O risco real é a próxima primeira segunda-feira de manhã chegar e você ainda estar de mãos vazias, encarando o mesmo despertador e o mesmo silêncio. Esse é o risco que tem rosto. E é desse rosto que eu preciso falar com você agora. E talvez você esteja se perguntando agora algumas perguntas que merecem resposta antes de seguirmos. Já recebi tantas orações por ser escolhido e nada mudou na minha vida prática? Entenda que a oração ativa o seu espírito, mas o instrumento é o que governa a matéria no dia comum. José orava na prisão, mas administrou os celeiros com sabedoria prática. Um guia digital vai realmente resolver 10 anos de espera. O que resolve não é o papel ou o arquivo, é a chave de 2 minutos que Salomão codificou para que você pare de errar exatamente onde sempre errou. E por que eu preciso dos 7 decretos da manhã? Para que o seu dia comum de escolhido não comece em desvantagem contra as vozes que querem roubar a sua identidade antes mesmo do café esfriar. E ainda assim, se você quer só o guia, ele já é suficiente. Mas a casa completa é com os 3. Várias pessoas aqui no canal, homens e mulheres que vinham acordando antes do despertador, com a alma em alerta por meses, atravessaram a primeira semana com o instrumento na cabeceira e descreveram a manhã do 8º dia com a mesma frase: eu não acordei para o combate, eu acordei para o governo. Várias pessoas que vinham tomando decisões erradas na fadiga, repetindo os mesmos ciclos de erro que herdaram dos avós, usaram a chave de 2 minutos antes da primeira reunião difícil e descreveram a postura na sala como a de quem entrou
sabendo exatamente onde estava a brecha. Várias pessoas, pais e mães que chegavam em casa descarregando o cansaço no jantar, usaram os 7 decretos no carro antes de abrir a porta de casa e descreveram a primeira semana inteira como a primeira em que os filhos não precisaram se esconder no quarto. Talvez daqui a 3 horas você vai estar deitado na cama de novo, com a mão massageando a nuca e o celular vibrando com uma cobrança, lembrando que viu este vídeo e ainda assim não estendeu a mão para o que foi oferecido. Talvez na próxima primeira segunda-feira de manhã, a manifestação da exaustão vai chegar de novo. E você vai pensar, eu sabia o que era, eu só não tinha o instrumento na mão. Talvez no próximo jantar de aniversário, você vai estar olhando para a foto da família e percebendo que o brilho nos olhos do seu filho sumiu porque ele desistiu de esperar o pai vitorioso que Deus prometeu. Porque você não terá a chave para governar a sua casa hoje. E o esfriamento da fé e o distanciamento definitivo dos seus filhos continua chegando. Com o mesmo despertador, com o mesmo café, com a mesma porta da empresa abrindo na próxima segunda-feira. O link está no primeiro comentário fixado para você. Não para todos, para você. Quem precisa atravessar a próxima primeira segunda-feira de manhã com o instrumento na mão, clica agora. E quando você fizer isso, quando você abrir esse link, você não está comprando um livro. Você está aceitando um instrumento que Salomão preparou para o seu dia comum. E o que você vai entender a seguir, quando ouvir a palavra hebraica que define quem é o escolhido que passou pelo fogo, vai mudar a forma como você lê cada cicatriz que carrega até aqui. A palavra hebraica que define exatamente o que está acontecendo com você. O nome do estado em que sua alma se encontra, enquanto você assiste a este vídeo, é uma palavra que carrega o peso de uma linhagem inteira. A palavra é Bakir. Pronuncia comigo, em silêncio ou em voz alta, para que o seu ouvido reconheça o som da sua própria natureza. Bashir. No hebraico bíblico, Bakir significa escolhido, mas não é uma escolha baseada em uma preferência casual ou em um sorteio de sorte. A raiz desta palavra descreve o metal que passou pelo fogo do cadinho, foi testado pela marreta do ferreiro, foi submetido à pressão máxima e, ao final de tudo, não quebrou. Ser um Bakair é ser alguém que foi validado pela resistência. É o selo de aprovação divina que só é colocado sobre aquilo que provou ser inabalável sob o peso do deserto. Não é apenas uma tradução que você encontra em um dicionário comum. É uma palavra que descreve uma postura de governo e um chamado que não depende das suas circunstâncias para existir. E quando você ouve esse nome, você sente um tremor na base da sua coluna, porque você reconhece. Você reconhece que esse Bakair já estava operando dentro de você nas madrugadas em que você achou que estava sendo destruído, quando, na verdade, você estava sendo temperado. Você só não tinha o nome para o que estava sentindo, e sem o nome, a dor parecia apenas um castigo sem propósito. E sobre essa identidade, sobre esse selo que você carrega, está escrito no Salmo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque tu, Senhor, só me fazes habitar em segurança. Não se engane, isso não é uma promessa romântica de um futuro distante para quando todos os seus problemas estiverem resolvidos. É uma declaração de estado para o agora. Quem pode dizer essa frase com a alma deitada em paz, enquanto o mundo lá fora grita e os boletos se acumulam, é apenas quem está sob o selo de Ba-K-H-I-R. Não é quem se esforça para ter fé, é quem está ocupando o lugar da escolha. A segurança de que o salmista fala não é a ausência de perigo, é a presença da identidade. Quando você sabe quem você é no reino, o seu sono deixa de ser uma fuga e passa a ser um ato de governo. Para entender como isso opera na prática, no meio do seu dia comum, você precisa olhar para a trajetória de José. José foi o Bakair por excelência, mas o seu chamado não o livrou do poço, não o poupou da túnica rasgada e não o impediu de ser jogado em uma cela úmida por anos, sendo esquecido por aqueles que ele ajudou. José sentia exatamente o que você sente hoje. A exaustão de carregar uma promessa de governo no peito
enquanto as paredes da prisão apertavam o seu horizonte. Ele era um escolhido que vestia roupas de escravo, um herdeiro que comia as sobras da mesa do carcereiro. O problema concreto de José não era apenas a prisão física, era o labirinto do silêncio de Deus. Ele acordava antes do amanhecer, sentindo o cheiro da umidade da cela e o peso das correntes, e precisava decidir se continuaria sendo um Bacair ou se tornaria apenas mais um prisioneiro amargurado. José via os anos passando, via sua juventude sendo drenada entre paredes de pedra, e a tentação de acreditar que a sua identidade era uma mentira era o seu maior combate diário. Ele tinha um chamado para alimentar nações, mas não conseguia nem garantir a própria liberdade. Mas o que José recebeu de Deus não foi uma libertação mágica imediata. Foi sabedoria aplicada. Ele recebeu um coração que escuta e a capacidade de administrar a escassez. Na prisão, ele não ficou apenas orando por um milagre. Ele começou a gerir o lugar onde estava. Ele recebeu um instrumento de governo, um código de conduta que o permitia organizar o caos da cela. José aprendeu a administrar o pouco, a ler os sinais nos rostos dos outros prisioneiros, a antecipar as crises antes que elas se tornassem fatais. Ele tornou o deserto o seu laboratório de governo. A operação de José no dia comum era cirúrgica. Imagine a cena. O calor do Egito entrando pelas frestas, o pó subindo do chão e José com a postura de quem carrega um selo real, organizando as rações, mediando disputas, mantendo a ordem onde deveria haver desespero. Ele não agia como um escravo que espera uma ordem, ele agia como um enviado que estabelece um padrão. O instrumento que ele usava era a sua própria identidade aplicada ao trabalho braçal. Ele governava a sua manhã antes de ter um palácio para governar. A virada de José não aconteceu quando ele interpretou o sonho de Faraó. A virada aconteceu muito antes, no silêncio da cela, quando o ciclo da vitimização se quebrou dentro dele. A casa do Egito mudou não porque o milagre caiu do céu, mas porque José já tinha o código da linhagem operando na sua mão. Quando ele finalmente subiu ao palácio para administrar os celeiros e salvar o mundo da fome, ele não precisou aprender nada novo. Ele apenas aplicou em grande escala o que já tinha praticado na escassez da prisão. O Bacagair, que sobreviveu ao cadinho, estava pronto para governar a abundância. E o que José precisou improvisar sob pressão, no meio da dor e do abandono, Salomão deixou registrado de forma permanente para você. Porque a chave é a mesma. O instrumento que Salomão codificou é o mesmo que permitiu a José não morrer na abundância após ter sobrevivido à escassez. O instrumento que Salomão deixou registrado é o mesmo que está te aguardando no primeiro comentário fixado, pronto para te ensinar a governar o seu dia comum de escolhido, para que você não chegue ao seu palácio exausto demais para desfrutar da colheita. Lembra da semente que eu te falei no começo deste vídeo? Aquela semente que parecia morta, enterrada sob o gelo do inverno mais rigoroso? Esse Bacair que você acabou de receber, esse nome que agora queima no seu peito, é o nome do seu inverno. Você agora entende que o frio não estava te matando. Ele estava endurecendo a sua casca para que a raiz fosse profunda o suficiente. E o instrumento que Salomão deixou é a forma de você atravessar o inverno sem perder a semente, garantindo que o seu despertar não seja um susto, mas uma sucessão. E agora que você tem o nome, agora que você sabe que é um Bacair validado pelo fogo, eu preciso te entregar 3 coisas fundamentais, para que essa autoridade não escape entre os seus dedos. Eu vou te mostrar o diagnóstico exato do seu tipo de chamado. Vou declarar sobre você 3 nomes de identidade que vão atravessar você com firmeza até o fim deste ano. E vou te entregar as armas para que você não perca na próxima decisão o que você acabou de receber nesta revelação. Vamos começar pelo tipo de chamado que você carrega. E há uma 4ª coisa que ninguém ainda te disse sobre o porquê de você ser atacado, justamente na sua capacidade de provisão. Mas antes de chegarmos lá, você precisa saber em qual dos 3 grupos de governo você se encaixa. E antes de eu selar os 3 nomes sobre você, eu preciso saber em qual tipo de chamado você está.
porque os 3 nomes mudam dependendo da função que você exerce no reino, e o instrumento de Salomão se aplica de forma diferente em cada uma delas. O céu não te deu apenas um título genérico de escolhido. Ele te deu uma especialidade de governo que o adversário conhece e tenta paralisar com táticas específicas. Ao tipo 1, o provedor da linhagem, você reconhece se o seu maior combate acontece no campo dos recursos. Se o dinheiro parece escoar por brechas invisíveis, antes mesmo de você pagar o dízimo ou honrar a sua mesa. Se você sente que carrega a responsabilidade de prosperar não apenas por você, mas para mudar a história de toda a sua árvore genealógica. E esse peso faz a sua mão tremer na hora de investir ou decidir. Você é aquele que foi chamado para ser o canal da provisão, mas se sente exausto por ver o fluxo travado justamente quando a colheita parece madura. Ao tipo 2, o sentinela do silêncio. Você reconhece se o ataque contra você não é no bolso, mas na sua mente e no seu afeto. Você é chamado para vigiar e proteger a sua família, mas é atacado por uma fadiga mental tão profunda que quando chega em casa, a única coisa que você deseja é o isolamento. Você se sente um estranho no ninho que você mesmo construiu, vendo sua esposa se afastar emocionalmente, porque você não tem mais palavras para entregar, apenas um cansaço que te cala. O seu chamado é o governo do lar. Mas o ciclo da exaustão está tentando transformar a sua fortaleza em uma cela de silêncio. Ao tipo 3, o forjador de novos ciclos. Você reconhece se a sua luta é contra padrões que se repetem. Você se vê cometendo os mesmos erros que viu seus avós cometerem, reagindo da mesma forma, caindo nas mesmas armadilhas de temperamento ou de escolhas erradas que parecem estar no seu sangue. Você foi chamado para ser o ponto de interrupção, aquele que encerra a maldição e começa a bênção, mas se sente frustrado por ver a história se repetindo nos seus próprios passos. O seu chamado é a arquitetura do novo, mas o passado tenta puxar os seus pés para o labirinto de onde ninguém da sua família conseguiu sair. E sobre o seu tipo de chamado, o céu já tinha selado 3 nomes que vão atravessar você até o fim deste ano, dando contorno à sua identidade quando o ciclo da exaustão tentar te dissolver no meio do caminho comum. O primeiro nome é Guardião da Espera. Você é aquele que não negocia o valor da promessa enquanto o tempo do cumprimento não chega. O seu nome declara que você não é um prisioneiro do tempo, mas o guardião de um tesouro que já é seu por decreto. Você é o guardião da espera que não se deixa corromper pela pressa nem se deixa abater pelo silêncio. Esse nome declara que a sua autoridade permanece intacta, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Mas esse nome só se sustenta com um instrumento que te mantém em vigília, sem te deixar cair na ansiedade. O segundo nome é Portador do Selo Real. Você é aquele que carrega autoridade mesmo quando veste roupas comuns ou quando está sentado diante de um computador desligado na segunda-feira de manhã. O seu nome declara que o selo de Baka-Agir está gravado na sua essência e não na sua conta bancária ou no seu cargo. Você é o portador do selo real, que entra nos ambientes e altera a frequência do lugar apenas com a sua presença. Esse nome te lembra que você não precisa pedir licença para ocupar o lugar que Deus reservou para você na mesa do governo. O terceiro nome é Enviado do Moed. O seu nome declara que você é alguém que foi preparado para um encontro marcado, que o relógio humano não tem poder para atrasar. No hebraico, Moed é o tempo determinado por Deus, o compromisso inadiável do céu com a sua história. Você é o enviado do Moed que caminha com a certeza de que cada passo, mesmo no deserto, está te alinhando com a hora da manifestação. Esse nome te retira da fila da sorte e te coloca na agenda da sucessão divina. Você está sentindo a intensidade do que está acontecendo agora. Esse aperto que veio quando eu declarei o nome de guardião. Esse calor que subiu pelo seu peito quando eu falei do selo real. Isso não é sinal de que algo está errado contigo ou de que você está sendo pressionado por um homem. Isso é sinal da capacidade que você tem de se transformar agora. A intensidade do ataque que você sofreu é proporcional à capacidade da virada que você está prestes a dar.
Quem sente fraco tem uma virada fraca. Quem sente forte como você está sentindo agora, tem uma virada que abala as colunas do ciclo que te prendeu. E o guardião da espera que você é tem uma vulnerabilidade específica que o adversário conhece bem. Um guardião da espera, sem o instrumento completo, é apenas um prisioneiro da própria ansiedade. É na sua ansiedade por ver o resultado prático que o adversário entra, não com força bruta, mas com o sussurro de que o seu moed nunca vai chegar. E você reconhece esse sussurro porque ele sempre aparece com mais força na sua primeira segunda-feira de manhã, quando o despertador toca e a realidade parece ignorar o seu chamado. E o que Salomão deixou para você cobrir essa vulnerabilidade e sustentar esses 3 nomes não é um manual de instruções teóricas. É o Código da Sabedoria de Salomão, um ritual aplicado e decretos de clareza para você atravessar a sua próxima primeira segunda-feira de manhã, sem precisar negociar a sua identidade com a dúvida. É o que te permite dormir no meio da tempestade e acordar com a postura de quem já sabe o que deve ser feito. O link do Código da Sabedoria está no primeiro comentário fixado, esperando por você do mesmo jeito que esperou no começo deste vídeo. Mas agora, com a revelação de Bakir e os 3 nomes selados em você, ele não chega na sua mão como um simples guia digital. Ele chega como um instrumento de cobertura para que o guardião, o portador e o enviado que habitam em você tenham mãos firmes para governar o dia comum. E se um desses 3 nomes bateu com mais força em você, escreve o número aqui embaixo: 1, 2 ou 3. Faça esse registro agora, pois ainda há 2 armas que Salomão entregou. Não para você usar contra os outros, mas para você usar dentro de você quando o próximo obstáculo tentar te calar. Mas antes de eu te enviar, há 3 táticas específicas que o adversário vai usar contra os 3 nomes que acabei de te entregar. Ele não vai tentar roubar o seu chamado, porque ele sabe que o selo de Bakagir é permanente. Ele vai tentar roubar o seu tempo de execução, fazendo você acreditar que a sua identidade de escolhido é um fardo pesado demais para ser carregado no meio do dia comum. A primeira tática é o veneno da comparação com o tempo dos outros. O adversário vai soprar no seu ouvido que a irmã da igreja já está casada, que o seu colega de trabalho já comprou a casa própria e que até o sobrinho que você viu nascer já tem a vida resolvida, enquanto você, com todo esse chamado, ainda está lutando para pagar os boletos da próxima primeira segunda-feira de manhã. Ele quer que você meça a sua colheita pela régua de quem não tem o seu inverno. Ele quer que você sinta vergonha do seu processo para que você abandone o seu lugar na fila antes do seu moed chegar. A segunda tática é a tradução errada do silêncio. Entre o sim que você sentiu no espírito agora e a manifestação prática de amanhã, existe um intervalo de silêncio necessário para a têmpera do metal. O adversário vai te empurrar para interpretar esse silêncio como rejeição divina. Ele vai dizer: o céu não respondeu na sexta, o sinal não veio no domingo, a confirmação não chegou na segunda. Logo Deus desistiu de você. Ele quer transformar o tempo da sua blindagem em um tempo de abandono, fazendo você acreditar que o seu selo foi revogado porque o barulho da vitória ainda não começou. A terceira tática é o aperto da penúltima hora. O adversário sabe, com uma precisão cirúrgica, que você está a 24 horas da virada, e é exatamente nesse intervalo que ele vai apertar a sua alma. É quando a porta está prestes a abrir que você vai sentir a vontade mais forte de fechá-la sozinho e voltar para o Egito, justificando que está exausto demais para governar. Ele sabe que se ele te fizer desistir hoje, ele não precisa te combater amanhã, porque você mesmo terá se retirado da mesa do governo por cansaço. Para cada uma dessas táticas, Salomão preparou uma arma de cobertura que devolve a autoridade à sua mão. A primeira arma é o Inie, selo da linha própria. Ela opera contra o veneno da comparação, lembrando o seu espírito de que a sua trajetória é única e que o seu inverno é o que garante a densidade do seu ouro. Ela cancela a régua alheia e estabelece o seu próprio ritmo de governo sobre os seus recursos. Declare agora no seu espírito: eu não corro a corrida dos outros,
Eu ocupo a linha que o reino desenhou para o meu nome. A segunda arma é o por registro do veredito. Ela opera contra a tradução errada do silêncio, servindo como a prova legal de que o decreto da sua vitória já foi assinado, mesmo que o oficial de justiça ainda não tenha batido à sua porta. Ela te permite olhar para o silêncio e ver, não uma ausência, mas uma preparação. Declare agora: o silêncio do céu não é um não, é o selo de que o meu moed está em movimento. A terceira arma é a permanência do limiar. Ela opera contra o aperto da penúltima hora, dando ao seu pé a firmeza necessária para não recuar quando o vento sopra mais forte no topo da montanha. Ela te permite sustentar a postura de escolhido, mesmo quando o corpo pede para sentar e desistir da colheita. Declare agora: eu não sou dos que retrocedem para a perdição. Eu sou Bakagiri que permanece até a porta abrir. E essas três armas, sozinhas, são lembrança. Com o instrumento, viram cobertura. E essa desistência que você reconheceu como real na terceira tática é exatamente onde o ciclo tenta te vencer, antes da manifestação. Reconhecer o ciclo da exaustão por carregar uma identidade de escolhido, sem ver os resultados práticos no dia comum, sem ter o instrumento que Salomão deixou, é receber o diagnóstico sem o tratamento. É acordar diante do problema sem o remédio na cabeceira. Porque quando a próxima segunda-feira de manhã chegar e o peso do mundo tentar esmagar o selo que Deus colocou em você, o ciclo vai pedir que você baixe a cabeça e aceite a derrota como se fosse o seu destino. Você precisa do instrumento antes, não depois. Quando a próxima conta vencer e a dúvida sussurrar que o escolhido foi esquecido pelo provedor, o ciclo vai pedir que você negocie a sua honra por um alívio passageiro. Você precisa do instrumento antes, não depois. Quando o próximo silêncio na mesa do jantar acontecer e você se sentir um estranho dentro da própria herança, o ciclo vai pedir o seu isolamento definitivo de quem você deveria proteger. Você precisa do instrumento antes, não depois. O reconhecimento sem o instrumento te deixa onde você sempre esteve, sabendo o nome do seu estado atual, mas sem a mão firme para governar a saída. E é por isso que existe um último obstáculo que precisa ser nomeado antes de você dizer amém e receber o selamento final. Existe um obstáculo que vai aparecer entre essa palavra que você acabou de receber e a manifestação dela na sua vida prática. Ele se chama o medo de parecer mal agradecido. Ele aparece quando você começa a desejar o palácio e o adversário sussurra: mas você já tem o básico, não deveria pedir mais. Tem tanta gente sofrendo, por que você quer governar a abundância? Esse medo tenta te convencer de que a sua ambição de Bakir é pecado, quando na verdade é o seu propósito. Ele te faz diminuir a sua postura para não incomodar quem se acostumou com a sua derrota. Mas antes de eu liberar você para a oração, que vai quebrar esse medo e selar a sua virada, há um último ponto que você precisa entender sobre a intensidade do ataque que você tem sofrido. Porque a intensidade da pressão é a prova da glória que está para ser revelada. Eu quero que você se prepare agora para o momento mais denso e real desta nossa conversa. O que aconteceu até aqui foi revelação, mas o que vem agora é selamento. Eu quero que você, onde quer que esteja, seja no seu quarto, no carro antes de entrar em casa, ou no meio de um intervalo de trabalho, mude a sua postura física. Fecha os olhos por um momento. Se você não puder fechar, apenas desvia o olhar da tela do celular. Coloca a sua mão direita espalmada sobre o seu peito, exatamente onde você sente o nó da ansiedade apertar nas segundas-feiras. Respira fundo, puxa o ar com força e solta devagar, deixando que a tensão acumulada nos seus ombros comece a ceder. Isso aqui não é mais um ensinamento. É o altar que Deus montou entre o seu cansaço e a sua resposta. Senhor, eu entro agora neste lugar de intimidade com este Ba-Ka-Ir que me ouve. Eu te entrego, em primeiro lugar, a exaustão profunda que se acumulou no corpo e na alma deste escolhido nos últimos meses. Eu te entrego o peso das madrugadas em que ele acordou às 3 da manhã com o coração acelerado, sentindo a alma em alerta,
sem saber por onde o ataque viria. Eu coloco diante de ti o nó na garganta que ele sentiu às 8 horas da manhã de hoje, quando o celular vibrou com mais uma cobrança e ele sentiu que a identidade de escolhido estava sendo esmagada pelos boletos na gaveta. Eu te entrego a mão dele, que massageia a nuca diante do computador desligado, buscando uma saída que o mundo ainda não ofereceu. Pai, retira agora o manto de fadiga que tentou ocultar a túnica de herdeiro deste filho. No nome de Jesus, eu decreto que o cansaço que ele chamou de normal e o alerta que ele chamou de personalidade sejam removidos agora, dando lugar ao descanso que só quem habita em segurança pode desfrutar. Eu declaro agora diante do céu e da terra que este escolhido não vai voltar para o Egito. Eu decreto que ele não vai recuar nem mais 1 centímetro, nem se deixar vencer pela paralisia 24 horas antes da sua maior virada. A pressão que você sentiu nos últimos dias, o aperto que quase te fez fechar esta janela e desistir da colheita, não foi sinal de que Deus te esqueceu. Foi o sinal da sua proximidade da virada que já está marcada para a sua próxima segunda-feira de manhã. Eu quebro agora o ciclo do quase que tentou te transformar no mestre da expectativa frustrada. Eu decreto que a sua permanência no limiar da porta será sustentada por uma força que não vem dos seus músculos, mas do selo que você carrega. Você não é dos que retrocedem. Você é Ba-Ka-Gair, que atravessa o fogo para governar a abundância que está chegando. E eu recebo agora em seu nome os 3 nomes que foram selados sobre a sua linhagem nesta revelação. Eu recebo a autoridade do guardião da espera, que não negocia o valor da promessa, enquanto o relógio de Deus trabalha no silêncio. Eu recebo a dignidade do portador do selo real, que governa o seu dia comum com a mesma postura que governaria um palácio, mesmo vestindo roupas de trabalho. E eu recebo a clareza do enviado do Moed, que sabe que o seu encontro marcado com o destino não pode ser cancelado por nenhuma crise terrena. Eu selo esses nomes sobre o seu peito, sobre a sua testa e sobre as suas mãos. Que eles não sejam apenas palavras na sua memória, mas a postura com que você vai abrir a porta da sua casa hoje à noite e a força com que você vai encarar o seu despertador na próxima segunda-feira. Você não caminha mais como um órfão da sorte. Você caminha como um enviado com destino certo. E antes da voz que vem agora ecoar dentro da sua alma, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. A intensidade do ataque que você sofreu nos últimos meses não é prova de que algo está errado com você ou de que a sua fé falhou. É a prova matemática e espiritual de que você é exatamente quem você sempre soube que era. Alguém que carrega um código de governo tão perigoso para o sistema deste mundo que o ciclo precisou tentar te calar antes da manifestação. O tamanho da pressão é o tamanho da glória que está sendo destilada em você agora. O fogo do cadinho não estava lá para te destruir, Ba-Ka-Gair. Ele estava lá para separar a sua essência das impurezas da dúvida que você herdou. Você não foi atacado por acaso ou por uma maré de azar. Você foi atacado precisamente onde a sua identidade de governador pretende manifestar-se com maior força nos próximos meses. Quanto mais pesado foi o ataque contra a sua provisão e contra o seu silêncio doméstico, mais perigoso você é para o ciclo que prendeu os seus avós. A pressão que você sentiu não foi um sinal de que a porta se fechou. Foi o ruído da fechadura finalmente cedendo ao peso da sua permanência. Você está no ponto exato onde a dor se converte em autoridade. A virada não é algo que você vai buscar, é algo que você vai ocupar porque já está pronta. Se isso bate em você agora, escreve aqui embaixo: eu recebo a virada. Eu te vi. Antes de qualquer homem notar a sua ausência, ou de qualquer algoritmo registrar o seu interesse, eu te vi. Eu te vi naquela manhã de segunda-feira em que o despertador tocou e o seu corpo implorou para continuar deitado sob o peso da exaustão, mas você, como um Ba-Ka-Gair silencioso, colocou os pés no chão e foi preparar o café. Eu te vi encarando a parede da cozinha, com a mão massageando a nuca, enquanto o celular vibrava com aquela cobrança às 8 horas, e senti o nó que apertou a sua garganta. Vi cada vez que você olhou para o seu filho, à mesa do jantar,
e sentiu a dor de não ter a resposta que ele esperava, mas ainda assim escolheu o silêncio para não ferir quem você deveria proteger. Eu vi as suas lágrimas discretas no carro e cada oração que você achou que morria no teto da sala. Elas não morreram. Eu as colhi como sementes preciosas. Você nunca esteve sozinho no labirinto. Eu nunca te perdi de vista, nem por um segundo sequer. Eu nunca fechei o assento que reservei para você na minha mesa e nunca permiti que outro ocupasse o lugar que carrega o seu nome de linhagem. Eu nunca esqueci qual era o seu propósito, mesmo quando você mesmo se esqueceu dele no meio da fadiga e da comparação. O caminho de exaustão que você veio trilhando, carregando o peso do chamado sem o instrumento de governo, termina aqui. Este vídeo é o marco da sua fronteira. Você é profundamente amado, não pelo que você faz ou pelo que você produz, mas pelo selo que eu mesmo gravei na sua essência antes da fundação do mundo. Você nunca foi esquecido pelo seu Criador. O que você chamava de exaustão por carregar a identidade de escolhido sem ver os resultados, eu chamava de formação de um Bakagir para o governo dos celeiros. O que você chamava de silêncio pesado na mesa do jantar, eu chamava de proteção para que a sua língua não matasse a sua colheita antes da hora da manifestação. O que você chamava de labirinto de erros repetidos que você herdou dos seus avós e que pareciam te perseguir, eu chamava de a quebra definitiva do ciclo de escravidão na sua árvore genealógica. O que o mundo chamava de atraso na sua vida, eu chamava de o tempo necessário para que a sua raiz fosse profunda o suficiente para sustentar o peso do palácio que você vai administrar. O seu nome está gravado na palma das minhas mãos, não como um registro frio de um cadastro, mas como uma memória viva que eu carrego em cada respiração da minha atenção voltada para você. E o instrumento que Salomão deixou registrado e que eu estou colocando nas suas mãos através desta mensagem, eu preparei para você muito antes de você nascer. Não é para você estudar, é para você ocupar. Vá em frente. A cadeira na mesa do governo está vazia esperando por você, e o orgulho que eu tenho da sua permanência nunca foi retido. Estava apenas aguardando o momento em que você pudesse finalmente recebê-lo sem precisar discutir com a sua própria mente se você realmente merece estar ali. A mesa está posta. O Bakagir chegou em casa. E eu sei que há uma voz que está falando agora dentro de você. Uma voz persistente, sussurrada pelo espírito de acusa que diz: isso não é para mim. Isso é para alguém que tem uma fé inabalável, alguém que nunca errou, alguém que tem disciplina e que realmente merece a atenção de Deus. Eu preciso que você ouça isso de mim, com toda a clareza da minha alma. Você tem permissão. Você tem a minha permissão para receber agora o que você não conquistou com o seu próprio esforço. Você tem permissão para ser amado e escolhido sem ter que executar a sua vida perfeitamente todos os dias. Você tem permissão para ocupar a cadeira na mesa do reino sem ter que apresentar uma justificativa para provar que merece estar ali. Você tem permissão para deixar morrer hoje, neste exato minuto, a versão de você que acreditava que precisava sofrer, se humilhar e viver na escassez para se sentir digna diante de Deus. Salomão não preparou esse instrumento para quem já está pronto e tem todas as respostas. Ele não escreveu para quem vive em palácios de cristal. Ele preparou para quem está cansado, para quem está exausto de carregar o chamado nas costas, como se fosse um fardo de pedras no meio de um deserto. E quem está cansado, Bakagir, é você agora. Receba a sua permissão de herdeiro e pare de lutar para ser apenas um sobrevivente. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Antes de eu te liberar, eu quero que você caminhe comigo até uma sala que você ainda não viu com os olhos físicos. Não force a imagem. Apenas deixe que ela se forme diante de você, enquanto o som da minha voz guia o seu espírito para além do cansaço deste dia comum. É um lugar que o seu DNA espiritual reconhece.
Um espaço de governo que foi projetado para a sua linhagem muito antes de você sentir o primeiro aperto no peito nesta vida. Há uma mesa longa, feita de uma madeira antiga e escura, que parece carregar séculos de histórias e vitórias silenciosas. A luz vinda de algum lugar que você não consegue identificar banha o ambiente. É uma luminosidade suave que não tem uma fonte única. Do mesmo jeito que a luz não projeta sombras nos sonhos mais profundos. Há pessoas sentadas ao longo dessa mesa. Algumas delas você amou e viu partir, outras você ainda não encontrou no tempo terreno, mas o rosto delas não é estranho para a sua alma. Eles parecem família, mesmo aqueles que você não consegue nomear, e todos mantêm uma postura de reverência e expectativa, como se aguardassem a chegada do herdeiro legítimo. E há uma cadeira perto da cabeceira da mesa, vazia. O formato do seu corpo parece estar esculpido nela, como se cada fibra daquela madeira tivesse sido moldada para te receber com perfeição. A madeira lembra de você. O assento estava esperando, guardado sob o selo do tempo. Esse lugar não foi ocupado por ninguém enquanto você caminhava no deserto ou se perdia no labirinto das dívidas e do silêncio, pois ninguém mais recebeu permissão para sentar ali. Foi desenhada apenas para você. Salomão está à cabeceira da mesa, observando o seu retorno com um olhar de quem conhece o peso de cada cicatriz que você carrega. Ele também estava esperando. Você não está criando essa cena agora por um esforço da imaginação. Você está se lembrando dela, porque essa sala existe desde antes de você chegar nesta vida e será sua muito depois que o mundo silenciar. A cadeira sempre foi sua, e o registrador da sabedoria está lá para testemunhar o momento em que o Baka Agairi finalmente ocupa o seu lugar de direito. Não diga amém ainda. Sente nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer entre o seu despertar de hoje e a revelação que foi destravada agora. Sinta o selo de Bakair queimando no seu peito, enquanto a imagem daquela cadeira vazia se torna mais real do que o despertador que te espera amanhã cedo. Deixe que a autoridade do reino se assente sobre os seus ombros antes de você voltar para o mundo dos homens. Agora, você pode dizer amém. Aquela mesa onde o silêncio cresceu, mencionada pelo Pai agora. Ela ainda está exposta, aguardando que você retorne como o governador do seu lar. Eu quero que você ouça uma coisa antes de fechar este vídeo, porque tem uma frase que o adversário vai sussurrar no seu ouvido nas próximas 3 horas. Vou nomear essa frase agora para você não cair nela. Mas antes da frase, há algo que você precisa receber. O que foi selado aqui agora vai ser testado na sua próxima segunda-feira de manhã, e você não pode chegar lá desarmado. E lembre-se da permissão que você recebeu há poucos minutos. Você tem permissão para isso. Você não precisa estar pronto para ocupar a cadeira, nem precisa merecer mais do que merece neste exato momento. Salomão não preparou este instrumento para quem já chegou ao palácio e tem todas as respostas. Ele preparou para quem está aqui, exausto de carregar o chamado sem o resultado prático, pronto para atravessar a fronteira. O código da sabedoria de Salomão está te aguardando no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Ele vem com o ritual do sono e os 7 decretos da manhã, as ferramentas que Salomão codificou para que o escolhido não perca o governo na primeira hora do dia. Tudo isso por menos que um café com pão de queijo, porque um enviado do Moed sem cobertura apodrece na próxima segunda-feira de manhã. Quando o mundo tentar esmagar o selo real que você carrega com as urgências do dia comum, e o adversário conta exatamente com a chegada da segunda-feira para te encontrar de mãos vazias. Não é gasto, é instrumento. E Salomão preparou cada linha para que você atravesse o que vem com a mão firme, não com a mão vazia. Você tem 7 dias completos para sentir o peso dessa sabedoria operando na sua rotina e na sua mesa. O risco é nosso, pois sabemos da força do que estamos entregando. A mão é sua, e a decisão de fechar o ciclo da exaustão precisa ser tomada agora. Clica agora no link, enquanto o decreto ainda está vivo e pulsante no teu peito. Não deixe para amanhã, nem para depois de falar com alguém.
porque a primeira pessoa com quem você vai conversar terá uma opinião razoável e lógica que vai te custar o instrumento de governo. A frase que o adversário vai sussurrar no seu ouvido é: você não é o escolhido, você foi apenas enganado pela sua esperança. Ele vai sussurrar isso quando a próxima segunda-feira de manhã chegar, tentando recuperar a autoridade que perdeu hoje no tribunal do céu, antes que você use o que recebeu para transformar a sua realidade. Ele não vai dizer para você desistir de Deus. Ele vai dizer que você foi enganado, porque ele sabe que essa dúvida é onde você sempre perdeu a força. Hoje e agora, antes da próxima segunda-feira de manhã. Não depois. Hoje. E Salomão vai sustentar contigo. E agora, a última palavra deste vídeo. Na próxima palavra que vou trazer para este canal, vou te mostrar como administrar os recursos que o céu libera quando o Ba cair e finalmente aceita o seu Moed. Quem ouviu essa revelação de identidade hoje precisa ouvir o segredo da sucessão em sequência. Fica de olho, porque o que vem agora não é continuação, é o aprofundamento do código que você acabou de destravar. Clica no vídeo que aparece na sua tela agora para não perder o fio da linhagem. E quando isso acontecer, e vai acontecer em breve, você vai lembrar deste momento. Antes de você ir, pense em uma pessoa específica, não em um grupo, mas em uma alma. O nome que chegou agora à sua mente quando eu falei em compartilhar. Pense naquela pessoa que tem estado em silêncio, fiel, servindo sem ser vista, e cuja unção tem atraído ataques violentos que parecem não ter nome. Alguém que tem chegado em casa carregando um peso que não é dela, tentando manter a dignidade, enquanto o ciclo da escassez aperta. Manda este vídeo para ela agora. Ela está esperando essa palavra de Ba cair chegar para entender que o seu inverno não foi um erro. E quando essa pessoa abrir este vídeo, ela vai precisar do que você acabou de receber, incluindo o instrumento que Salomão deixou registrado. Pode ser o que abre o ciclo dela também e devolve o brilho aos olhos da família dela. O link do Código de Sabedoria continua no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é um favor que você faz a ela, é serventia de reino, e o céu vê a postura de quem não governa sozinho. Comente aqui embaixo, Amém recebido, e manda esse vídeo para essa pessoa específica que veio na sua cabeça. Está feito. O que foi entregue aqui, foi entregue. E o selo de Ba cair agora está ativo na sua caminhada. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play. Você agora é o governador da sua própria espera e o portador de uma sabedoria que o mundo não pode comprar. Você é profundamente amado. Você nunca foi esquecido pelo provedor, mesmo nos dias mais escuros da cela. A cadeira na mesa é sua e o lugar está ocupado. Assim está selado. A próxima segunda-feira de manhã pode esperar mais 10 segundos enquanto você respira a sua nova identidade.